Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Agradeço a presença de todos. E, graças a Deus, o mês quase se findando, né? E glória a Deus por podermos louvá-lo, por podermos cultuá-lo, podemos realizar uma celebração a Ele, né? Então, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Boa noite a todos. Vamos fazer então a oração inicial desse culto familiar. Senhor meu Deus e Pai Celestial, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo privilégio de te servir, de estar na tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos amou, nos ama, e todos os dias, Pai, a gente desfruta desse amor, desse cuidado, desse carinho, dessa proteção. Pai, agora paramos as nossas atividades para vir aqui, Pai, te adorar, passar um tempinho contigo, orando, meditando na tua palavra, ouvindo, entoando louvores a ti, Pai. Porque o Senhor merece, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Pai, abençoa quem vai louvar o teu nome, abençoa quem vai ministrar a tua palavra. Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade nessa reunião, Pai. Abençoa cada um, aquele que entrou aqui triste, que saia alegre, que seja renovado. Saia daqui, meu Deus, fortalecido pela tua palavra e pelos louvores. Receba, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Fica conosco, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, que você separou esse tempo para cultuar o Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo. E que você possa deixar agora todas as distrações, as preocupações e estar aqui presente de corpo e alma, participar de fato desse momento de culto. Porque é uma alegria, um privilégio estarmos aqui reunidos no nome do Senhor, no nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. E é por causa de Deus que nós estamos aqui nesse momento para louvá-lo, para agradecer por mais um dia, por mais um culto. E nós vamos cantar agora uma canção que fala sobre quem Deus é, que Ele é um Deus de milagres, um Deus de promessas, Ele é o caminho no deserto, é a luz na escuridão, e por isso Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de tudo de melhor que nós temos a oferecer. E esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, inigualável, Ele faz milagres, faz maravilhas, e Ele faz tudo isso porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele nos ama. Então que você possa ter expectativas nessa noite, ou nesse dia, nessa tarde, nesse momento que você está aqui participando desse culto, seja ao vivo, seja gravado, que você possa ter expectativas e ter o coração aberto para receber o que Deus quer falar com você e quer fazer na sua vida. E que desde já você possa, então, agradecer a Ele por tudo que Ele já fez por você, pela salvação, pela vida, pela saúde, pelo privilégio de estar aqui, né? Pela sua família. Tenho certeza que você tem muitos motivos aí para agradecer a Deus, para adorá-lo, honrá-lo. Então, se você souber, cante junto agora conosco essa música que exalta o nome do nosso Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei,
te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Ele faz mesmo quando não vejo, Ele faz mesmo quando não sinto. Meu Deus está trabalhando, meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando não vejo, Ele faz mesmo quando não sinto. Meu Deus está trabalhando, meu Deus está trabalhando. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Bom, boa noite novamente para todos que estão aqui conosco. Eu vou fazer uma breve oração, mas quero inicialmente agradecer a Carol pelo louvor inicial maravilhoso e pela oração da irmã Claudete. Pai, abra os nossos corações nesse momento para tudo que tem a nos revelar. Prepare o nosso espírito para tudo que vamos estudar sobre a Tua Santa Palavra. Alivie o nosso espírito nesse momento dos problemas pessoais, das aflições. Ensine-nos a encontrarmos força na Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bem, meus queridos, eu vou iniciar relembrando um episódio que eu contei. Aqui, eu acho que a maioria do pessoal que está aqui já está há bastante tempo. Vocês certamente vão se recordar. Numa das primeiras vezes que eu participei aqui, eu não me lembro exatamente quando eu comecei a participar do culto. Acho que foi ali por volta de março, abril do ano passado, mas realmente eu não marquei essa data. Então não lembro assim com exatidão. Pode até ter sido um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas eu contei certa vez um episódio, logo que terminou o culto, quando começamos nossa resenha, nossa troca de ideias, nosso bate-papo. Eu contei esse episódio que eu quero contar porque para mim ele ilustra bem o que eu
gostaria de estar abordando com os irmãos esta noite. É uma coisa que foi muito marcante para mim. Quando eu era, vou dizer, adolescente, eu estava, acredito que com 17 para 18 anos, era um garoto, né, um menino, eu fazia, dentro da instituição de cegos que eu frequentava na época, aqui em Campinas, o Centro Cultural Luiz Braille, um trabalho que era remunerado, mas assim, era um trabalhozinho bem explorado também, a gente ganhava muito pouquinho, era praticamente uma ajuda de custo, era eu e um outro colega, ele era o meu melhor amigo aqui de Campinas, a pessoa em quem eu realmente confio, um grande amigo, e nós passávamos o dia lá trabalhando. E durante uma época, eu acredito que isso deva ter acontecido entre 84 e 85. Eu era muito molecão. Quando eu estava indo para o trabalho, certa vez um senhor me parou e ele falou para mim: olha, eu observo que você faz esse caminho todos os dias. Você está indo para a escola? Eu era bem jovenzinho, né? Bem meninão. Eu falei: não, eu estou indo para o trabalho. Então ele disse para mim: me dá 30 segundos da sua atenção apenas? Eu falei: sem problemas. Ele falou: eu sou de uma igreja em que Jesus opera todos os domingos. E em todos os domingos ocorrem milagres lá. E essa é a chance de você retomar a sua visão, de você recuperar ou passar a ver, você voltar a ter a luz do dia, enxergar as coisas, poder fazer tudo como qualquer pessoa normal faz. Claro, é compreensível a gente ouvir isso, porque a ideia que as pessoas têm de um modo geral é que a cegueira ela é extremamente penosa para nós, é muito mais do que ela de fato é, não é? As pessoas que não nos conhecem, que não convivem conosco, que não compartilham do nosso dia a dia, não sabem o nosso poder de superação, não sabem dos meios que nós buscamos para superar as limitações e do quanto é possível superar tudo isso, principalmente pelo poder de Deus e pelo amor que nós temos em Deus, né? A gente costuma brincar, eu costumo dizer que a gente mata um leão por dia, mas somos felizes. E eu acredito de fato que a felicidade ela está muito, muito além desses aspectos físicos, ou de riqueza e pobreza, ou de sucesso e fracasso. Quer dizer, claro que sucesso e fracasso, sim, está muito relacionado, mas muito além de vaidade, de ambição, eu acredito realmente que a felicidade é um estado de espírito. Então eu creio que a pessoa que é cristã, que ela tem Jesus, ela é de fato uma pessoa feliz, não obstante, ela enfrenta diariamente os mesmos obstáculos que as pessoas normais ou que as pessoas que não são cristãs enfrentam. Mas aí, beleza, ele fez uma oração ali, a gente encostado na parede, fez uma breve oração, eu agradeci a ele, ele foi muito educado comigo, e beleza, segui meu caminho, fui fazer meu dia de trabalho, segui meu dia de trabalho. No dia seguinte, ele me parou novamente. Aí, no segundo dia, eu já disse para ele: olha, eu acho que o senhor é muito educado, eu só não posso todo dia parar aqui para fazer uma oração. Primeiro que eu não entendo que seja o lugar adequado, uma calçada, e segundo, porque nem todos os dias eu estou vindo para o trabalho com antecedência. Eu já tinha aliás, principalmente naquela época, o hábito de andar sempre em cima do horário. Então, normalmente, quando você está em cima do horário, você está sempre correndo, né? E aí, por 1 ou 2 dias, ele não me parou. Não sei se ele estava ali ou não, mas depois ele me parou novamente. E ele sempre contava a mesma história. Era sempre o mesmo enredo. Vá na minha igreja no domingo, que você vai recuperar a sua visão, você vai voltar a ver. Não é que eu comecei a me irritar com aquilo, sabe? Mas começou a ser uma coisa muito maçante. Eu comecei a pensar numa resposta para ele. E eu me lembro que certa vez, num sermão, eu era católico nessa época, né? Mas a minha família toda é de origem católica. A minha mãe era catolicíssima, né? Ela gostava de dizer: eu sou católica, apostólica, romana. E eu fiz todo o processo na igreja católica de formação. Fui batizado, fiz a primeira comunhão, frequentei grupo de jovens. Aliás, é um período da minha vida que eu me lembro com muita saudade, inclusive, né, no início da adolescência, porque a gente saía após a missa para ir a algum evento social, sempre em grupinhos. Então, é a fase dos sonhos, né, a fase das ilusões. E eu me lembro que certa vez o padre tinha comentado no sermão alguma coisa sobre o episódio de Paulo, o espinho na carne em que Paulo citava. Eu não me lembrava com exatidão exatamente o enfoque que ele deu àquele episódio.
Mas eu comecei a procurar, eu conhecia muita gente evangélica, inclusive algumas que frequentavam lá o centro. E aí, através dessas pessoas, eu consegui encontrar a passagem num volume da Bíblia, né, num volume do Novo Testamento. Nós tínhamos lá dentro do Centro Cultural todo o Novo Testamento em braille, dividido, evidentemente, em inúmeras, diversos exemplares, né, diversos volumes, acho que eram 16, se eu não me engano. E eu tinha hábito, porque mesmo católico, eu sempre gostei de ler a Bíblia, né? Minha mãe me incentivava a ler a Bíblia, pedia para eu ler a Bíblia. E às vezes eu lia até para ela, quando eu levava para casa, né? Às vezes eu pedia permissão na instituição e levava no final de semana para casa, para ler e para treinar o braille e para aprender mesmo sobre a obra de Deus, porque também no grupo de jovens da Igreja Católica a gente comentava passagens bíblicas, né? Episódios bíblicos. E aí, certo dia, esse senhor me parou novamente, acho que foi a quarta ou quinta vez já que ele me parava. Foi um dia, inclusive, que eu estava atrasado. Eu não estava irritado, mas eu estava atrasado para chegar no trabalho. E eu falei para ele: olha, hoje eu não vou poder deixar o senhor fazer oração, porque eu estou mais corrido, mas eu queria falar uma coisa para o senhor me permitir. Porque todos os dias eu te ouvi com toda a educação. O senhor me parece conhecer bastante a Bíblia, porque o senhor frequenta uma igreja evangélica. Naquela época nem se usava esse termo, né? Evangélico. A gente falava muito protestante ou crente, que aliás é um termo que eu não gosto. Eu falei para ele: o senhor parece ter um conhecimento da Bíblia. O senhor já leu sobre o apóstolo Paulo? O senhor conhece a história do apóstolo Paulo? Ele falou: sim, é uma história linda, maravilhosa. A gente pode conversar a respeito, se você quiser uma hora. Eu falei: tudo bem. Eu queria só saber se o senhor conhece um episódio em que o apóstolo Paulo fala sobre que ele sofria de um espinho na carne e que, afligido por aquele sofrimento, ele pediu a Deus que afastasse dele o espinho na carne. E ele cita na passagem, vamos até ouvir essa passagem, é melhor, porque depois eu completo o raciocínio. Se a minha querida Carol puder soltar aí para nós, acho que é 2 Coríntios 12. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Obrigado. Algumas coisas a observar nessa passagem, meus queridos. Primeira coisa, observem que Paulo diz que por 3 vezes, ele pediu a Deus que livrasse ele daquele espinho na carne, que mostra que era um sofrimento que realmente o afligia, o atingia diretamente. E Deus disse: a minha graça te basta, né? A minha graça é suficiente. Isso nos mostra algumas coisas que eu queria tentar pontuar cada uma delas aqui. A gente tem, de um modo geral, aqui eu estou falando, tá? Não, evidentemente nós cristãos aqui, mas a sociedade, o mundo, de um modo geral, tem a ideia do milagre de uma coisa absolutamente sobrenatural, uma transformação física, né? Principalmente. Algo como Jesus transformar a água em vinho, Jesus ressuscitar Lázaro, e vários outros, né? Como até curar um cego, inclusive, como ele fez em certa ocasião. O milagre, se a gente observar com calma, nós vamos perceber e concluir que cada milagre que é apresentado na Bíblia, cada milagre de Jesus que é apresentado na Bíblia, tem uma circunstância muito especial. Jesus não fez nenhum milagre para dizer simplesmente que ele era capaz de fazer aquilo, que ele podia transformar as coisas, mas todos eles têm uma lógica em si, uma explicação em si. Então, a transformação da água do vinho para suprir uma necessidade ali do momento, a ressurreição de Lázaro para trazer Lázaro de volta à vida. Evidentemente, nós não vamos entrar aqui nas peculiaridades de cada um desses milagres, porque não é o tema de hoje. Mas a gente tem muita ideia, sempre do milagre, como uma coisa física, né? E a gente muitas vezes negligencia aquilo que eu considero ser o maior milagre que Deus faz na nossa vida, que é a nossa transformação de caráter, a nossa transformação de pensamento, de visão de vida, visão de mundo, a nossa transformação de propósitos, de objetivo, porque quando nós aceitamos Jesus, nós estamos aceitando uma nova vida, com outros horizontes, com outros paradigmas, com outros
princípios, né, com novos princípios, e a gente não pensa muito no milagre de Deus, porque isso é uma coisa que Deus faz na nossa vida diariamente, é uma coisa que ocorre diariamente. Nós estamos todos os dias sendo provados, e cada uma dessas ocasiões, cada um desses momentos que nós passamos é um milagre que Deus está operando na nossa vida. Voltando ao caso de Paulo, ele fala ali, e isso é a parte mais linda que eu acho da passagem, é que Jesus fala o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? Quer dizer, então, quando eu estou fraco, eu me torno forte. Ele conclui a passagem dizendo isso, né? Porque a gente vê sempre a manifestação do poder no alto, né? No apogeu, no auge, na manifestação da glória. E a glória, ela se manifesta naquilo que nós, de forma humana, podemos considerar como fraqueza, que é exatamente o caso de Paulo. E pode ser também atribuído muito a nós como deficientes também, né? Nas nossas formas de superação, de encontrar meios de alcançar os nossos objetivos, são formas que Deus nos provê, através do seu santo poder. Ele ficou, voltando aqui ao caso do senhor, né, que estava comentando comigo, ele me elogiou naturalmente, apertou minha mão, fez uma carícia ali no meu rosto, dizendo que eu conhecia palavras de Deus, que eu seria muito bem-vindo na igreja dele. Eu acabei não indo na igreja, tá? Confesso a vocês que naquele momento da minha vida, eu ainda olhava para a igreja, para as igrejas que não eram católicas, com um certo preconceito. Mas aquele episódio marcou muito a minha vida e eu jamais me esqueci daquilo. E depois eu até comentei no grupo de jovens da Igreja Católica, em muitos lugares onde eu estive, né, falando de Deus, eu comentei aquilo. O que eu quero comentar um pouco é sobre o que eu considero o verdadeiro milagre da vida, que é a nossa mudança de vida e em todas as etapas que marcam esse processo. Porque normalmente, você, para aceitar alguma coisa na sua vida, você tem que ter conhecimento de algo. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, antes da conversão, vem a convicção, que é o nosso conhecimento da palavra, é o nosso aprendizado, é o nosso estudo, é a nossa busca pela palavra. Deus não nos impõe absolutamente nada. Deus não exige tomamos atitude a seu favor, do seu lado, em prol da sua obra. Não, Deus nos dá o livre-arbítrio. E eu queria, então, recorrer a uma outra passagem, que é uma das minhas passagens que eu gosto muito de citar, citava muito quando eu dava estudo bíblico, inclusive, que é Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30, 19, maravilhosa essa passagem, porque ela mostra bem o caráter de Deus, de nos dar o livre-arbítrio, de não nos impor. Eu fico muito preocupado, eu sempre tive esse tipo de preocupação, quando eu ouvia muitas igrejas, eu acho que um pouco também da minha certa recusa de ouvir os discursos evangélicos naquela época especificamente, é porque eu ouvia falar muito de um Deus punitivo, muito de se não fizer isso, acontece aquilo, se não fizer aquilo, acontece aquilo outro, não é? E eu não vejo Deus dessa forma, eu vejo o amor como a essência do caráter de Deus. E as nossas consequências, elas são consequências, as consequências que nós enfrentamos são consequências provenientes diretamente das nossas más escolhas e da nossa má conduta. Eu não atribuo elas a Deus, mas quando nós tomamos uma decisão, nós temos que estar cientes que qualquer decisão ela vai ter dois lados, pode ser para o bem ou para o mal. Mas falando do processo de conversão, quando a gente se converte, normalmente, eu vou citar aqui o meu caso, eu dei estudo bíblico durante 15 anos, e na igreja onde eu frequentava, para uma pessoa ser batizada, ela tinha que receber um estudo bíblico naturalmente, sobre vários temas da Bíblia, né, sobre o que a Bíblia dizia sobre vários temas, a volta de Jesus, a morte, o sangue de Jesus na cruz, a vida após a morte, sim, vários temas. E ao final de cada um desses estudos, tinha lá um questionamento direto sobre se a pessoa aceitava aquilo ou não, aquilo que a Bíblia estava apontando, né? E ao final, depois de 20 e poucos estudos, acho que eram 25, ela então se candidatava ao batismo, marcava a data,
e ia para o batismo. Esse é o processo que eu chamo o processo da convicção, porque a convicção é você aprender sobre a palavra, é você descobrir as coisas, é você aprender, é você entender, mas nem sempre, quando nós entendemos, nós aceitamos. Às vezes nós aceitamos aparentemente, no entusiasmo, na alegria, porque o processo de quando nós entramos numa igreja, vamos falar que cá para nós, acho que todos aqui frequentam alguma igreja, é um processo de entusiasmo, né, queridos? Porque quando você está começando a ir para uma igreja, normalmente você é muito bem recebido lá, você se sente bem quisto, amado, aceito, você recebe convites. Por exemplo, o meu primeiro ano na igreja, por exemplo, para mim foi um mar de luzes, um mar de estrelas, porque eu recebia convite para almoçar na casa dos meus novos amigos na igreja todos os finais de semana. Nos sábados à tarde nós tínhamos reunião de jovens, e após a reunião dos jovens sempre tinha uma social, na maioria dos sábados. Social era sempre um encontro que a gente fazia na casa de alguém, ou às vezes no salão social da igreja, que era separado assim, a parte do templo mesmo, né? E lá tinha quitutes, tinha guloseimas, sempre tinha alguém cantando com violão, sempre tinha alguma coisa que nos agradava. E todos ali reunidos, brincadeiras. Então, é um processo muito gostoso, o processo de aceitação na igreja, e isso muitas vezes faz com que muitas pessoas estejam lá um pouco no entusiasmo, porque a palavra de Deus é uma palavra de reflexão permanente, uma palavra de reflexão contínua, e não é um estudo de 20 e poucas lições que vai tornar você uma pessoa conhecedora da palavra e uma pessoa pronta para assumir desafios. Ao longo do meu contato na igreja, eu conheci algumas pessoas que chegaram a me confessar que elas se converteram de fato, que elas entregaram a sua vida a Jesus, de corpo e alma, se entregaram à obra, alguns anos depois de terem sido batizadas, né? Porque foram tocadas por alguma pregação ou por algum episódio que aconteceu na vida delas, ou na vida de outra pessoa que acabou mexendo com elas, ou que acabou fazendo com que elas repensassem tudo aquilo que elas acreditavam, tudo aquilo que elas tinham aprendido e a forma como elas estavam seguindo a Deus. E isso também aconteceu na minha vida. Eu fui tomado de um entusiasmo normal no início, o que é muito comum até para um jovem, né? Normalmente os jovens são muito impulsivos, vão muito na animação, na alegria, na motivação, mas a conversão ela pede um pouco mais que isso, né? Ou eu diria até muito mais que isso. A conversão ela pede uma mudança de vida. E mudança de vida implica em você ter princípios diferentes. Por exemplo, quando você tiver de tomar partido em alguma situação, você avaliar se o que está sendo proposto é correto ou não, se o que está sendo proposto está de acordo com aquilo que você aprendeu da palavra de Deus ou não. E são sobre essas coisas que a gente começa a refletir quando você realmente pensa no que é conversão. Eu vou agora sim recorrer a outra passagem, que é a que está em João 3, lá no capítulo 3 de João, no versículo 3, ele diz a Nicodemos que para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Isso Jesus dizendo a Nicodemos. E quando Nicodemos questiona Jesus, até de forma simplória, né? Como é que pode um homem velho nascer de novo? Aí Jesus diz que você só entra no reino de Deus se você nascer da água e do Espírito. A água, naturalmente, o batismo, o Espírito, a conversão, a mudança de vida. E conclui Jesus dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, não estranhem o fato de eu dizer que a vocês importa nascer de novo. Então, nascer de novo, mudança de vida, mudança de caráter. Como é que a gente percebe isso, gente? É uma coisa tão sucinta, tão sutil, aparentemente uma coisa tênue, né? Eu digo frágil para perceber, porque parece uma coisa muito simples, mas você começa a perceber o princípio de uma pessoa cristã nas pequenas coisas, nos pequenos atos, no palavreado, nos hábitos, na forma de agir com as pessoas. Então, assim,
é muito comum você ouvir as pessoas dizer, eu sou honesto, mas quando ele está na fila, ele corta o lugar de alguém. Uma vez eu estava numa fila, um colega meu de trabalho, que falava comigo todos os dias, tinha uma boa relação, passou na minha frente, e depois alguém chamou a atenção dele, depois que a gente tinha saído da fila, né? Ele falou, não, eu só passei na frente dele, nós somos amigos. Então, as pessoas que não têm o princípio cristão, elas costumam justificar os seus pequenos atos, ou aquilo que a gente chama aparentemente de pequenos atos, sempre de uma forma muito simplória, muito simples. Eu só fiz isso, eu só fiz aquilo. Mas são nessas pequenas coisas que você vai observando a mudança que Jesus consegue fazer na vida de uma pessoa, né? O milagre que Jesus faz, que é transformar o caráter de uma pessoa. E agora, sim, eu queria, para falar um pouco mais dessa conversão, ouvir a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe, pessoal, eu fiquei pensando por muito tempo, por que as pessoas têm dificuldade, e quando eu falo de pessoas, claro que eu estou falando do mundo de um modo geral, tá? Dificuldade de entender o processo salvífico de Cristo na cruz, o sacrifício de Jesus por cada um de nós. E se você analisar sob o ponto de vista humano, sobre a lógica humana de ver as coisas, você vai entender. Porque o que diz as pessoas de um modo geral? Qual é um ditado que a gente escuta muito no dia a dia? Não tem almoço grátis, né? Já ouviram isso? A gente escuta muito isso nos negócios, né? Trabalho, escola, não tem almoço grátis. Tudo tem que ter um retorno, tudo tem que ter uma contrapartida. Mas Deus não pede contrapartida para nos oferecer a salvação, para nos dar a salvação. Deus não pede nada em troca para nós. E isso contraria diametralmente a lógica humana de ver as coisas e analisar as coisas. Então as pessoas têm dificuldade de entender como que alguém simplesmente se despiu de toda a sua majestade, se despiu de toda a sua honra e glória para assumir uma forma humana e tomar sobre si todos os pecados da humanidade, sem ter nada em troca. E aí eu acredito que, de certa forma, boa parte das pessoas cristãs, elas também são induzidas a pensar assim, mesmo indiretamente, quando pensam ou quando valorizam as obras, quando pensam que as obras podem conduzir elas à salvação. Muitas igrejas pregam isso, né? Inclusive na igreja católica se pregava muito isso, eu ouvia muito isso, né? Faça sempre o bem para alcançar o reino de Deus, tal. Quando nós pensamos na obra, isso, e eu falo sobre o ponto de vista humano, a gente entende que a obra pode aproximar de Deus, mas por que a obra não nos aproxima de Deus? Porque se nós fôssemos salvos pela obra, vamos combinar que Deus, de certa forma, estaria vendendo a salvação para nós, tá certo? Não, então você faz determinadas coisas que você vai estar salvo. Você faz isso ou aquilo que você vai ter um lugar no céu. É mais ou menos como comprar um lugarzinho no céu, como se fazia no tempo da Inquisição, né? Ou antes ainda, na Antiguidade. E nós não temos poder para isso, por mais perfeito que a gente queira fazer. Porque a nossa natureza humana, ela nos impõe isso. A nossa natureza humana é muito ao contrário do que aquilo que Deus nos propõe. Então, como disse Paulo em Romanos 7:19, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu continuo fazendo. Por quê? Porque essa natureza, se eu fosse acreditar que a minha mudança de vida, o meu viver diário, iria alterar a minha condição de salvação, eu perderia a salvação. E eu estaria diretamente negando o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por todos nós. Então, Jesus fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, aquilo que nós não tínhamos condição de fazer por nós mesmos, porque a nossa natureza humana não nos permite. Quando nós pensamos nessa forma de avaliar, sempre tendo alguma coisa como contrapartida, nós vamos estar nos distanciando do princípio da salvação, que é a salvação pela graça. A salvação pela graça nos aponta um Cristo que assumiu o nosso lugar e morreu no nosso lugar. E é esse o maior de todos os milagres que eu creio, que a conversão nos faz, que aceitar Jesus nos faz, que entender o que Jesus fez na cruz por cada um de nós faz. É a transformação do caráter, é a transformação do pensamento, é a transformação de objetivos, de metas de vida, de princípios de vida.
Tudo isso está incluído para mim no novo nascimento que Jesus apontava para Nicodemos. Nicodemos era um líder da sociedade judaica, ele poderia ser um homem talvez perfeito ali para a sociedade. Um bom homem, talvez que fizesse boas obras, e isso fazia com que ele tivesse perante a sociedade a visão de um homem aceito e entendido como um grande líder, como um pai ali para a sociedade, um exemplo a ser seguido. Mas para Deus não, porque ele não tinha entendido o que era de fato o novo nascimento. Basta ver pela pergunta que ele colocou a Jesus, né? Pelo questionamento que ele fez a Jesus. Eu custei muito tempo para entender o processo de conversão na minha vida. Eu também levei alguns anos, depois de ser batizado, para entender o que Jesus pedia de mim e como eu deveria entender. Porque quando você acredita nas obras, você não fica em paz, você se sente sempre em obrigação. E Deus não quer que nós nos sentimos em obrigação. As obras, elas devem ser uma consequência da nossa salvação, e não a causa delas. É o resultado da aceitação do sacrifício de Jesus na cruz por todos nós, e não a razão delas, a razão da salvação. E quando compreendermos isso, de fato, nós estaremos sempre com Jesus todos os dias da nossa vida. Por isso, reflita sobre isso, sobre o que Jesus fez por todos nós, e aceite simplesmente de coração aberto, para que tenhamos uma vida santificada. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Palavra maravilhosa de Deus para nós, que nos lembra que esse Deus nos ama, nos chama para nos salvar, para nos dar uma nova vida, e uma vida que é uma vida perto dele, é uma vida de relacionamento com ele, né? Não é algo que Deus nos dá e depois nos deixa sozinhos, né, para seguir vivendo, para seguir lutando. Não, ele está ao nosso lado, nos sustentando, nos guiando, cuidando de nós, e nós temos que agradecer, né? Se você já conhece, já tem o privilégio de conhecer o Senhor Jesus, de tê-lo aceitado como Senhor, Salvador, agradeça, glorifique a Deus por isso. Se você não conhece, reflita hoje nessa mensagem e que você possa buscar conhecer a palavra de Deus, conhecer as boas novas, o perdão, a graça, a misericórdia, a nova vida que Deus oferece para cada um, para todas as pessoas, né, independentemente da sua religião, da sua raça, de onde você veio, da sua história, do que você já possa ter feito nessa vida. O perdão, a graça, o amor de Deus é para todas as pessoas, e que nós possamos todos, né, refletir, agradecer, louvar a Deus por esse presente que ele nos dá, né, que ele se deu a nós como sacrifício, para que nós pudéssemos ter essa nova vida, esse perdão, essa graça, né, que nos sustenta, que nos guarda. Então vamos, para encerrar esse culto, louvar mais uma vez ao nosso Deus. Estás comigo, Senhor, nas estações da vida, sustentas-me com tuas mãos, me guias em justiça, meu olhar está em ti, minha esperança está em ti, me entrego a ti o meu
Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento gostaria de agradecer por mais um culto que o Senhor tem nos dado a oportunidade de cultuar em Teu nome. Muito obrigado pela Tua misericórdia, Tua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado por ter nos dado aí o privilégio de poder ouvir aí essa maravilhosa pregação, os louvores. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor tenha recebido tudo como um cheiro suave às Tuas narinas, Pai. Rogo a Ti, Deus amado, que o Senhor tome todos, que o Senhor nos abençoe, nos livre, nos guarde, que essa semana seja uma semana excelente, Pai. Que o Senhor também pegue os pedidos de todos aqueles que deixaram no grupo do culto familiar e aqueles que têm algum pedido até que por algum motivo se esqueceram, e também, Pai, tome conta deles, seja algum problema de saúde, ou psicológico, ou financeiro. O Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor entre com providência na vida de cada um, Pai amado. Peço a Ti que o Senhor haja de acordo com a Tua vontade, pois sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Peço a Ti, Deus, que nos dê uma noite e um resto de semana maravilhosos, e que o Senhor venha abençoar todos que fizeram com que esse culto hoje fosse possível, Pai. Abençoe a todos, guarde todos na Tua santa paz, e lhes conceda das mais ricas bênçãos do Teu reino, Pai. Assim desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecemos todos pela presença. Agradecemos por todos que assistiram até aqui. Lembrando para que vocês possam deixar seus pedidos de oração nos comentários e também no nosso e-mail, que estará na descrição. E para que eu saiba que você assistiu até aqui, hoje a palavra-chave é omelete, ok? Então, deixem essa palavra e ganhem um coraçãozinho. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Desejo a todos um excelente dia, tarde e noite.